Estimados irmãos no sacerdócio, caros irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral da Imaculada Conceição e que prestam o serviço nesta solene liturgia da celebração da festa de Pentecostes, e também a minha saudação muito especial, cordial, a todos vocês que nos acompanham através dos vários meios de comunicação para essa transmissão da Santa Missa. A festa de hoje nos recorda um acontecimento que nós dizemos um acontecimento que toca o fundamento da nossa comunidade de fé, que é a igreja, a comunidade dos discípulos do ressuscitado. E esta comunidade, a igreja, tem uma identidade para responder o que ela é e tem uma missão para responder ao que ela deve fazer no mundo. E o Evangelho de hoje, que nos faz recordar o início de todo o tempo da Páscoa, justamente no domingo da oitava da Páscoa, nós escutamos este Evangelho. Quando Jesus ressuscitado entra no cenáculo, no lugar onde ele tinha pela última vez reunido os seus discípulos, deixando-lhes o seu grande mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e instituindo o grande sacramento que garantirá a sua presença, a Eucaristia. E é justamente ali que Jesus, mais uma vez, se encontra com os seus discípulos, tendo vencido o sofrimento, a paixão, a morte, e agora ressuscitado, vivo, para confirmá-los na sua missão, para confiar-lhes aquilo que ele mesmo realizou, a proclamação da boa notícia, que tem como conteúdo fundamental o grande compromisso de Deus ao criar o ser humano, ao soprar-lhe um hálito de vida, como nós contemplamos no ato criador de Deus, ao chamar à existência os nossos primeiros pais. No segundo capítulo do livro do Gênesis, Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe um hálito de vida. Então Deus concedeu ao homem algo próprio de si, a vida. E portanto, esta vida destinada à plenitude, esta vida destinada a uma eternidade, e uma eternidade com Deus. Mas o pecado do ser humano, a desobediência do ser humano, rompendo a comunhão com Deus, o fez perder tudo aquilo que era próprio dessa comunhão, gozar da vida de Deus. Mas Deus mesmo assim não abandonou o ser humano. O seu compromisso com a vida da sua criatura por excelência é um compromisso verdadeiro e, portanto, ele não volta atrás. Mas pelo contrário, ele, no seu desígnio eterno, para garantir a vida e a vida em plenitude, envia o seu Filho ao mundo.
E assim como Deus, soprando no homem que formou do pó da terra para dar-lhe vida, agora é o próprio Filho de Deus que sopra sobre os seus discípulos e, portanto, sobre todos nós, concedendo-nos o dom do Espírito Santo para que nós tenhamos vida e vida em plenitude. E, portanto, essa é a missão da igreja: fazer o grande anúncio deste compromisso de Deus, que não apenas soprou nas narinas do velho Adão, mas fez o novo Adão soprar em nós. E essa realidade de fé que nós estamos celebrando hoje, a festa de Pentecostes, é esse, é o sopro de vida do próprio Deus da vida lançado sobre nós, nos constituindo membros do corpo de Cristo, fazendo de nós templos do Espírito Santo. E, portanto, como nós dizíamos, a festa de hoje evidencia aquilo que nós somos como igreja e aquilo que nós devemos realizar no mundo. E esta missão, a missão que o próprio Jesus nos confia. E quais são as características fundamentais? Nós dizíamos que a festa de Pentecostes nos recorda um acontecimento fundante, isto é, que sustenta a nossa vida como membros da igreja. Porque em Pentecostes que a igreja nasce. Então, quais são as características desta igreja que nasce justamente do sopro do Espírito? O relato que São Lucas nos faz na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos nos diz com muita clareza, até mesmo para nos servir de discernimento, porque não basta apenas chamar de igreja um grupo de pessoas. Isso pode ser uma associação, isso pode ser um aglomerado, mas não é isso que de fato dá a identidade da igreja. Nós já ouvimos no domingo passado, quando Jesus dizia antes de sua ascensão, que eles deviam permanecer em Jerusalém, porque ali seriam revestidos de uma força do alto para serem testemunhas da sua ressurreição. E, portanto, nesse segundo capítulo dos Atos dos Apóstolos, continuando tudo isso que Lucas nos narra, nós já encontramos a primeira característica da igreja: obediência ao seu Senhor. Jesus dizia que eles deviam permanecer em Jerusalém até que se cumprisse a promessa. E a primeira coisa que diz Lucas neste segundo capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos: os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, obediência. E a obediência, de fato, é esta docilidade. Não é sentir-se obrigado, mas é sentir-se comprometido. E o compromisso se dá justamente na liberdade e na decisão consciente. E, portanto, eles decidiram acolher com docilidade, obedecer com fidelidade essa palavra de Jesus para que se cumprisse a promessa. Então, esta primeira característica da igreja, obediência ao seu Senhor. E obedecer ao Senhor exige de nós comunhão, conhecimento de sua pessoa.
do seu evangelho. Como é que nós vamos seguir aquilo que ele nos ensina se nós não sabemos o que ele nos ensina? E ele nos ensina justamente na sua comunidade, na igreja, por isso reunidos no mesmo lugar. E ali eles fazem uma experiência extraordinária, que Lucas tenta traduzir nesta linguagem com tantos símbolos, mas que de fato é uma experiência intraduzível, e portanto, todos devem fazer essa experiência. Nós não podemos só escutar dos outros, mas é preciso que nós também façamos a experiência de sermos envolvidos, revestidos da força do alto. E qual é essa experiência que eles fazem? A experiência da descoberta de que a missão que o Senhor lhes confia exige uma saída corajosa para o anúncio. E por isso São Lucas descreve desta forma, desse modo muito dramático, isto é, aquilo que abalou verdadeiramente os discípulos, que até então estavam trancados com medo, e eles foram de fato sacudidos pelo Espírito Santo, para que assim assumissem a missão de proclamar a ressurreição de Jesus. E já naquele dia de Pentecostes, podemos dizer a grande profecia, a missão universal da igreja. Por isso a igreja não é um pequeno grupo, por isso que a igreja, na sua essência, por causa de sua missão, ela é universal. Perde todo o sentido, infelizmente, uma das grandes fraturas do cristianismo foi justamente o surgimento de igrejas nacionalistas. As igrejas que se identificam simplesmente por uma pertença a uma nação, a um povo. Então, igreja brasileira, igreja anglicana, igreja não sei de onde. Isso não é a característica da igreja de Jesus Cristo. A característica da igreja de Jesus Cristo é aquela que fala todas as línguas. É aquela que anuncia o evangelho a todas as nações. E não a partir de uma cultura ou de uma identidade nacionalista, mas a partir de uma identidade com o seu Senhor. E portanto, essa belíssima página dos Atos dos Apóstolos, diz São Lucas que ali em Jerusalém estavam judeus devotos de todas as nações do mundo. Então por isso que uma igreja não pode se identificar com um estado, com uma nação. O evangelho não é para um povo exclusivamente, o evangelho é para salvar a humanidade. E por isso hoje, celebrando o nascimento da verdadeira igreja, precisamos ter consciência do que de fato é a missão da igreja, do que verdadeiramente é a sua identidade, porque há muita confusão. E por isso São Lucas nos diz que todos ouviam, entendiam as maravilhas do reino de Deus proclamadas pelos discípulos. E que são essas maravilhas, senão a ressurreição de Cristo? E justamente para que todas as nações possam encontrar o caminho da salvação. Então vejam essas características fundamentais dessa igreja que nasce,
que nasce porque é chamada e constituída para uma missão, e uma missão universal. E por isso, desde os primeiros séculos, já no primeiro século, havia escritores sagrados que já entendiam essa característica fundamental da igreja, e por isso a igreja começou a ser chamada de católica. Católicos em grego significa o todo, e portanto universal. Se nós chamamos a igreja católica, conservando até mesmo essa palavra da língua original do Novo Testamento, justamente para sermos obedientes à missão que o Senhor confia. Ide por todo o mundo, como nós ouvimos no domingo passado, pregai o evangelho a todas as criaturas, fazei discípulos meus todos os povos. Então é a característica fundamental da igreja, que dá a sua identidade, ser católica. Portanto, a festa de hoje nos diz com clareza: a igreja ou é universal, ou se reconhece na sua missão do Senhor, Filho de Deus, Salvador da humanidade, ou não é igreja de Jesus Cristo. E portanto, que o Espírito Santo nos dê essa consciência. Mas essa igreja destinada a anunciar a salvação para todos, ela é enriquecida com a diversidade de dons. É justamente isso que São Paulo nos fala na segunda leitura de hoje. O Espírito Santo concede uma riqueza, uma diversidade de dons, como é a própria humanidade. Até os irmãos gêmeos não são idênticos, são diversos. E portanto, essa beleza da verdadeira diversidade que enriquece. E portanto, o Espírito não é só para alguns. O Espírito não é propriedade exclusiva para alguns, mas o Espírito é derramado e acolhido. Ele se manifesta, ele enriquece a vida da igreja. Mas alguém poderia até dizer: mas a igreja católica, uma igreja com tantos pecadores, com tantos defeitos, com tantas misérias, basta o evangelho de hoje para não termos dúvida. Quando Jesus sopra sobre os discípulos: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então, se a missão da igreja é reconciliar os pecadores, então como podemos pensar, como podemos não reconhecer que somos os primeiros a necessitar do perdão? Nós, membros da igreja, os próprios discípulos, São Pedro, em primeiro lugar, tem consciência de seus pecados e de suas misérias, mas isso não destrói a igreja, porque a igreja, como dizíamos, não é um aglomerado de pessoas, porque a igreja não é um partido, porque a igreja não é uma associação, porque a igreja não é apenas um grupo de pessoas que se reúnem até mesmo com uma finalidade muito boa e utilitária, mas a igreja é o corpo de Cristo, é o templo do Espírito Santo, é o povo de Deus. Então, que neste dia de Pentecostes renovemos essa consciência
de que nós, não por nossos méritos, porque somos pecadores, somos fracos, somos miseráveis, mas somos amados por Deus. E esse amor de Deus que o faz não desistir de continuamente soprar esse sopro de vida sobre nós. E o lugar por excelência é justamente a comunidade que Ele constituiu. É ali que Ele continua a soprar este sopro de vida e de vida eterna. Então que o Espírito Santo de Deus, descido para socorrer a nossa fraqueza, seja acolhido por nós. O Senhor nos dá, mas é preciso que nós o acolhamos. E quando nós o acolhemos, então Ele vai nos conduzindo. Ele é luz que vai nos iluminando. Ele é esse calor que vai fazer vencer a nossa tibieza, a nossa fraqueza e frieza de fé. É esse Espírito que nos faz nascer para uma vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.